Vamos falar aqui sobre o tópico 13, mercado bancário, operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. São três temas aí bem importantes para quem vai ser funcionário do Banco do Brasil, conhecer mais, tá? São muito importantes para a instituição financeira, para o banco. E aí, falando de operações de tesouraria, é o primeiro tópico. O que são operações de tesouraria, pessoal? São operações voltadas para controle de receita e despesa. Para controlar receita e despesa, eu preciso ter o fluxo de caixa, né, adequado para supri-las, e também usar bem esse caixa. A tesouraria, ela cuida disso, usar bem o caixa para aplicar esse dinheiro, como vai aplicar, como vai remunerar a tesouraria, como vai remunerar meu caixa, como vai remunerar meu recurso, os recursos do banco, né? Aqui a gente está falando do banco. Então, ela é assim, esse valor que vai ser gerido por um tesoureiro do banco, digamos assim, né? Um tesoureiro que tem essa função, ele vai cuidar de fazer uma gestão que busque proteger as finanças, tá? Então, o principal aí da tesouraria é fazer uma gestão de qualidade, né? Como ele está cuidando de receita e despesa, e muitas vezes de um recurso transitório ali, pode acontecer, né? Um recurso transitório que precisa remunerar o banco dentro da perspectiva que ele tem desse recurso ficar aplicado, ficar em caixa lá, ficar na tesouraria. Então, ele vai usar alguns instrumentos para poder gerir bem essa questão da tesouraria, do dinheiro do banco, do controle do dinheiro, de receita e despesa do banco. E aí ele pode focar, por exemplo, primeiro ponto assim importante, pessoal, na tesouraria se foca na redução de risco, tá? Ele controla e reduz risco para o cliente, porque ele precisa, isso aí, tanto para a instituição como para o cliente, ele precisa fazer uma gestão de qualidade para cuidar da tesouraria dele, do banco, tá? E aí essas operações envolvem instrumentos de proteção, aí você pode pensar, alguns exemplos desses instrumentos de proteção, swap, que é justamente o swap é uma troca de índice. Eu posso querer trocar em um determinado momento para proteger, ou porque eu acho que existe uma inversão de tendência de um índice para o outro, fazer uma negociação de um índice com o investidor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu posso fazer uma troca de uma taxa prefixada por uma taxa pós-fixada, tá? Se eu acho que aquilo ali é importante, se for importante para o investidor, para o cliente fazer isso, e se for importante para o banco fazer, vai ser uma operação que pode ser uma operação de tesouraria realizada, tá, com o banco. O que é Danilo, mas como é que é trocar índice? É um contrato que eu digo o seguinte: eu aceito receber a tua taxa pré-fixada e eu troco essa remuneração por uma taxa pós-fixada. A grosso modo é isso. Lembra do conceito de taxa pré, que é fixa, e a pós, que acompanha o índice. Pô, essa negociação vai envolver expectativa e a visão de proteção em relação às posições em tesouraria, tá? Então, eu falei aqui o exemplo de swap, mas pode ter uma opção que é possível fazer hedge, que é feito. O hedge é um termo em inglês, significa proteção. Hedge você pode se usar derivativos. Derivativos são instrumentos financeiros que derivam de algum índice, derivam de algum índice de mercado, né? Por isso que chama derivativo. E ele é feito para proteger também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pode ter uma operação de derivativos que fique numa posição de venda. O que seria uma posição de venda? É uma posição que protege, caso aqueles ativos caiam, quem está na posição de venda se beneficia, porque ele tinha uma posição ali que protegeria ele em caso de uma queda dos ativos. Então, eu estou tentando ser mais simples possível, mas para vocês entenderem. O ponto principal aqui, que pode ser abordado na prova, não vai exigir na prova nada muito profundo em relação ao conhecimento de derivativos de mercado financeiro, em relação a operações de hedge. Eu conceituei aqui, mas vocês entendem o seguinte: operações de tesouraria, principalmente, existem para proteger. Instrumentos que são usados pela tesouraria em relação à gestão de receitas e despesas para proteção tanto do caixa, dos papéis em tesouraria do banco, como do investidor também, conciliando esse interesse com o investidor para reduzir riscos e fazer uma boa gestão desse dinheiro que está em tesouraria, desse valor que está em tesouraria. Beleza, pessoal? Então, é isso mais importante para vocês saberem sobre o que são operações de tesouraria do banco. Tá? Passando aqui, varejo bancário. Varejo bancário, o que é varejo? Varejo fica mais simples, né? Varejo mais simples ainda, porque varejo é o que engloba
o público em geral, atendimento geral ao público. Então, quando você não tem, quando o cliente não está segmentado, quando ele não tem uma carteira específica em relação ao perfil dele, os atendimentos que são gerais, mais gerais, como abertura de conta, um atendimento mais geral. Eu não conheço bem aquele cliente, não sei o perfil, não vou tratar, pelo menos a princípio, eu não sei nem se ele vai fazer investimento, se ele vai ser um cliente que vai tomar empréstimo, mas eu estou fazendo um atendimento geral, de varejo. O varejo é o todo, é aquela infinidade de tipos de serviços. Quando o público chega numa agência bancária, ele precisa escolher, né? Ele vai, a partir dali, depois que ele escolhe, ele pode ser canalizado aos poucos para um atendimento mais específico. Mas lembre-se sempre, varejo, como o próprio nome já diz, é o todo, né? Quando você vai no mercadinho de varejo, você vê tudo ali, você pode escolher o que você quiser, você pode, está tudo à sua disposição. Mesma coisa no sistema bancário, ele pode escolher abrir a conta, ele pode escolher pagar uma conta, ele pode escolher falar sobre um empréstimo, ele vai escolher, então assim, ele pode escolher ter informações sobre o calendário do pagamento do banco, do salário, enfim. Estou falando assim, de forma bem geral, o varejo ele engloba o todo, o público em geral, são situações financeiras diversificadas, ele pode, não importa a renda, né? Ele não vai ter gerente específico para cuidar, porque é o gerente de varejo, muitas vezes alguém que cuida do varejo, que vai ver o todo, e vai ter que saber um pouquinho do todo, né? Quando esse cliente precisar de algo mais aprofundado, mais específico, aí ele vai sair do varejo e vai para uma carteira, normalmente, do gerente, para cuidar dos interesses dele, porque já se sabe o perfil dele. Então, esse é o sentido, tá? Ok? Então, eu fiz a comparação com o supermercado para facilitar para vocês a visão em relação a isso. E aí, entrando agora em recuperação de crédito, pessoal. Recuperação de crédito, ela é importantíssima para a instituição financeira. Na verdade, assim, não adianta nada o banco ter lucros gigantes. Na verdade, assim, quando ele divulga o balanço dele de lucro, ele já tirou lá a provisão, tirou o que houve na inadimplência, o lucro lá divulgado pelos bancos já é o líquido, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é uma preocupação grande dos bancos, o Banco do Brasil não é diferente, E é um e setor, né, Danilo, que o pessoal pode trabalhar também, né? Uma devia boa trabalhar, parte dos exatamente. concursados, eu tenho uma prima que é concursada do Banco do Brasil, e ela trabalha com recuperação de crédito, que numa linguagem mais simples é o pessoal que pegou um empréstimo no Banco do Brasil e não devolveu o dinheiro, não pagou a dívida. E aí tem um setor lá no Banco do Brasil, como em qualquer outro banco, que trata dessa recuperação. Vai lá chamar o pessoal para negociar, né? Perfeito, E perfeito, Antônio. É justamente isso, o que a Morim colocou aqui, o setor de recuperação do banco, ele vai cuidar para receber as dívidas dos inadimplentes, tá? Então, na verdade, existe um setor que é o próprio setor do banco. Muitas vezes tem uma rotina de cobrança quando a pessoa começa a atrasar nos primeiros dias, mas existe também uma recuperação de crédito para ativos que já estão negativos, para pessoas físicas e jurídicas que já estão negativadas, assim, no sistema de proteção ao crédito. Eu acho que vocês já ouviram falar do SPC, Serasa. Esses são sistemas de proteção ao crédito que o cliente pode ter seu nome, seu CPF, ou a empresa, seu CNPJ incluído, por conta de inadimplência, não é? Porque não cumpriu com sua obrigação, com seu contrato firmado com o banco. E aí, quando a empresa chega nesse estágio de negativação, o banco ele pode vender esse direito de cobrança para empresas terceirizadas, tá, pessoal? Danilo, mas peraí, tem um seguidor do Banco do Brasil que eu faço a cobrança. Sim, os funcionários do Banco do Brasil vão cuidar da cobrança também. Existe um setor de cobrança, como existe no da Caixa e dos bancos de forma geral, Santander, Itaú, Bradesco, enfim. Existem setores de cobrança que vão fazer a cobrança e cuidar, inclusive, da parte de execução do contrato, encaminhar para a área jurídica do banco para fazer a execução da dívida, que é cobrança judicial, se for o caso, verificar se tem alguma garantia para executar essa garantia. Por exemplo, lembra o conceito lá de recuperação quando a gente viu um pouco atrás, nos tópicos, no tópico de recuperação, ou melhor, de concessão de crédito, no tópico de concessão de crédito, as empresas elas tomam empréstimo nos bancos e podem dar garantias, não é? O terreno, a própria sede da empresa, o imóvel da empresa, bens que ela tenha, carros, o que for, ela pode alienar esses bens ao banco para poder dar uma garantia e ter uma taxa melhor de juros, dar mais segurança à operação. E aí, quando a empresa não consegue arcar, por qualquer motivo que seja, ela não conseguiu arcar,
Então, o banco pode executar essa garantia, que é fazer uma cobrança judicial. Mas, antes disso, tem todo um procedimento de cobrança administrativa. Tá? A cobrança judicial vem por último, quando a cobrança administrativa não faz efeito. Então, a cobrança administrativa envolve essa situação das ligações. Às vezes, o próprio gerente entra em contato, tenta renegociar. Depois vai para outro setor de cobrança, que vai intensificar mais essa cobrança, fazer notificação, explicando quais são as consequências da inadimplência. Isso, às vezes, a pessoa já está negativada, mas assim, já vai comunicando que é uma possibilidade de cobrança judicial, para ver se consegue recuperar. Negocia-se também, às vezes, condições diferenciadas para a empresa ter um desconto e poder pagar ou parcelar essa dívida, às vezes até renegociando a taxa de juros, os juros cobrados. Enfim, existem vários caminhos que podem ser traçados. Um caminho muito comum no mercado é essa dívida ser repassada para uma terceirizada. Existem empresas no mercado que compram esse direito de receber a dívida, pagam ao banco, recebem, logicamente pagam com algum atrativo para ela, porque ela está assumindo um risco de não receber nada, né? Ela assume um risco, mas ela paga ao banco pela carteira de inadimplência. Então, o banco passa aquela parte para a empresa terceirizada, e a empresa terceirizada é especializada em fazer cobrança. E aí, pessoal, é importante vocês conhecerem o quê? Nessa recuperação de crédito, primeiro, a empresa terceirizada, quando recebe essa dívida, ela não pode onerar mais a dívida, assim, dizer, olha, a dívida hoje é 1.000 com juros e correção, vou cobrar 2.000. Não pode fazer isso. Ela vai cobrar o que está previsto em contrato, juros legais, a cobrança legal, digamos assim, né, pelo que está previsto em contrato, e ela pode, na verdade, fazer o inverso, dar melhores condições de parcelamento, dar um desconto para pagamento à vista, enfim, ela vai tentar negociar para que o inadimplente, o tomador inadimplente, ele tenha incentivo para regularizar esse débito, ele possa quitar esse débito e ter seu nome fora do sistema cadastral restritivo, né? A gente chama de nome limpo, né? Ter o seu nome limpo, como se diz. Então, existem essas duas vertentes que Antônio falou no início. Existem os funcionários do Banco do Brasil, eles vão trabalhar, parte deles, né, vai trabalhar com recuperação de crédito também, então é um assunto que vai importante vocês conhecerem, e também conhecerem que existe por dentro do sistema essas empresas que vão cobrar, que aí pode ser até que o funcionário do Banco do Brasil atenda essas empresas, que são, veja, as condições de análise, como é que vai ser esse repasse para as empresas, preço, né, o desconto que vai dar para a empresa poder comprar essa dívida e começar a cobrar do cliente, do devedor, né? Então, desse sentido, tá, pessoal? Enfim, então, vocês conheceram agora a recuperação de crédito, envolvendo tanto a parte do banco como a possibilidade de uma empresa recuperadora atuar, né, comprando essa dívida e cobrando ao cliente.